paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Hoje nós estamos em mais uma aula de teologia básica. Hoje nós vamos falar sobre o estudo da soteriologia. O estudo soteriologia é o estudo a respeito da salvação. Soter significa salvador ou salvação e logia, estudo. Então hoje nós vamos aprender o estudo a respeito da salvação. Para falar de salvação, nós não conseguimos tentar entender o começo da salvação sem entender duas ideias que debatem há alguns séculos. Algumas ideias têm debatido a respeito da salvação. E nós temos dois grupos que se levantaram, que são os calvinistas e os armenianos. Qual a diferença ou quem são esses homens? Que grupo é esse que se levantou e debate o que eles têm a ver com a salvação? Para a gente entender, eu vou começar a falar de João Calvino. João Calvino foi um francês que nasceu em 1509 na França e aos seus 12 anos de idade ele se forma capelão. A família de Calvino era católica, então ele se forma capelão na católica, começa a trabalhar dentro da igreja. Aos 14 anos de idade agora, ele começa a estudar teologia, se forma na teologia e agora Calvino ele começa a ter uma mentalidade diferente daquilo que ele aprendia dentro da igreja católica. É então agora que ele vai sair, ele vai se desmembrar da igreja católica e ele vai montar uma igreja ou vai montar um povo a qual vai o seguir. Por quê? Porque ele tinha uma ideia diferente do que era pregado na igreja católica. Na mesma época de Calvino também foi levantado um homem que nós conhecemos na história da igreja como chamado Lutero. Na Alemanha, Lutero também. Ele é outro também que vai tentar debater com a igreja católica e agora ele, diferente, é ele que vai ser expulso da igreja católica. Por quê? Porque diferente de Calvino e Lutero, Calvino ele sempre gostou de ser sozinho, de ficar quieto, se forma também em advocacia, aprende todas as leis e normas de todos os lugares para poder estudar melhor a Bíblia Sagrada, aprende espanhol, aprende alguns idiomas para poder ter mais literatura à sua disposição. Já Lutero, ele continua dentro da Igreja Católica, só que ele quis reformar a Igreja Católica, tentando dar algumas ideias diferentes. No ano 1517, Lutero ele vai colar um papel lá na Alemanha, em uma igreja, onde tinha 95 ideias que ele queria implantar na igreja, que ele queria modificar a igreja. E é nesse momento que alguns da cúpula vão perceber que não tem espaço, paz naquela igreja para Lutero. E aí ele precisa agora formar a sua própria igreja. Lutero, como eu falei, ele era diferente de Calvino, porque Lutero sempre gostou de debates, Lutero sempre gostou de viver rodeado de amigos e colegas. Já Calvino sempre gostou de andar sozinho. Mas essa história depois nós falamos sobre a história da eclesiologia. Vamos continuar aqui sobre soteriologia. No estudo da soteriologia, Calvino agora ele vai fazer um estudo e ele vai trazer uma ideia que tem tomado os nossos dias de hoje. Ele vai escrever um livro chamado As Institutas, e nesse primeiro livro que ele escreve, ele
debate ou ele escreve, ele formula uma ideia, um pensamento, a qual é chamado predestinação. Nesse livro e na ideia de Calvino, ele mostra que nós já nascemos predestinados a todas as coisas e que quando Jesus vem, ele não morre por todos. Para a gente entender, quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 1, nós percebemos que lá tem uma mulher chamada Eva, e ela vai gerar 2 filhos. Um filho que ela gera, nós já conhecemos, Caim e Abel. Um filho que ela gera, ele faz as coisas boas para o Senhor, mas o outro já nasceu inclinado para o mal, já nasceu para ter aquela maldade no coração. Então seria essa a ideia de Calvino, aonde nós já nascemos, uns predestinados às coisas ruins e o outro predestinado às coisas boas. Quando nós vamos também para Mateus capítulo 13, versículo 37 e 38, nós vemos Jesus contar sobre a parábola do joio e do trigo, dizendo, e Jesus diz que uns nasceram para ser filhos de Deus e outros nasceram para ser filhos das trevas. Então, para a gente entender, Deus já tem predestinado todas as coisas, Deus já tem determinado todas as coisas. E o homem em si próprio, ele não é capaz de tomar nenhuma decisão. Nós também podemos entender melhor essa história quando nós vamos para aquele filme Matrix. E talvez, eu não sei se eu vou colocar, mas talvez eu vou colocar um pedacinho do filme, aonde o Neo olha para o oráculo e ele diz por que ele deve escolher, ou se ela sabe de todas as coisas, para que ele tem que escolher alguma coisa? E o oráculo vai dizer, olha, você só precisa entender, a decisão você já tomou dentro de si. Então seria essa a ideia de Calvino. Nós não podemos escolher se vamos ser salvos, ou nós não podemos escolher se vamos ser condenados. Cada um já nasceu para ser salvo, cada um já nasceu para ser condenado. E aí ele usa de vários argumentos a qual nós vamos ver na Bíblia inteira. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 15, versículo 13, você percebe que Deus está falando com Abraão, e Deus diz que aquela geração que depois ia vir pós-Abraão, essa geração ia sofrer 400 anos na mão do inimigo. E nós vemos que acontece essa mesma história, que é o povo que vão ficar 400 anos escravo no Egito, até que Moisés se levante, usado por Deus para libertar o povo. Então, na ideia de Calvino, nós não podemos escolher se vamos ser salvos ou se nós vamos ser condenados. Todos nós já nascemos predestinados a algo. E esse ser supremo chamado Deus, ele já determinou todas as coisas e não tem como revogar, não tem como mudar, não tem como tentar transformar essa ideia de Deus, já que ele já determinou. Também quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano, versículo 8, vai dizer que Deus já tinha sido imolado, o Cordeiro teria sido imolado antes mesmo da fundação desse mundo. Então, Jesus já teria morrido antes mesmo que esse mundo fosse formado, para tentar resumir. Mas na ideia do calvinismo, eles acreditam que não tem como mudar esse decreto de Deus. Todos nós já nascemos decretado, tanto a salvação quanto a perdição. O que vai mudar é que aqueles que nasceram para a salvação, no momento da vida, Deus vai chamar ele e vai conduzir ele para a salvação. E aí Deus vai modificar a vida deles, vai transformar, vai tirar aquilo que não agrada, mas ele já vai ser salvo. Então nós não temos opinião própria.
Vindo pelo lado do calvinismo, nós não temos opinião própria. Tudo já foi decretado, tudo já foi determinado por Deus. E aí você vê lá quando a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele foi levantar, Deus ia levantar ele para corrigir o povo dele. Então tudo foi orquestrado por esse Deus supremo que está lá no céu. Ele já determinou todas as coisas e não tem como mudar. Então essa é a ideia de João Calvino. No livro Institutas da Religião, você vai encontrar ele dizendo muitas dessas coisas. Tudo que acontece aqui na Terra não acontece porque o ser humano quis, ou porque o ser humano falhou, ou porque o ser humano acertou, mas tudo já está determinado por Deus. Também vale lembrar também que a nossa Bíblia, a qual nós carregamos, tem aproximadamente 49 vezes escrita a palavra decreto. Então, um decreto é uma ordenança. Quando Deus ordena, Deus decreta e vai ser daquele jeito. Então, 49 vezes vai aparecer na nossa Bíblia Deus decretando. Então, sendo essa história ou essa ideia de Calvino, aonde muita gente tem colocado e acreditado sobre o estudo da soteriologia, que é o estudo da salvação, nós já somos povo eleito, ou nós já somos povo condenado, mas não temos como saber, né? O calvinismo, ele acredita que com o passar do tempo, quando a pessoa vai para a igreja, dá para perceber quem é de salvação e quem não é de salvação. Aqueles que entram ali só por entrar, porque Deus determinou que eles entrassem, mas eles vão sair, que eles vão se perder, porque Deus não tem salvação para eles. E aqueles que vão mudar de verdade, porque Deus já decretou a salvação deles. Então, para nós entendermos no final, nós não temos escolha a respeito de nada. Eu não escolho servir o Senhor, é o Senhor que me escolheu para servir a Ele. Eu não escolho ser salvo, é o Senhor que me escolheu para ser salvo. Eu não escolho viver a vida que eu quero. Deus já determinou, já decretou a vida que eu ia viver. Eu não escolho nada da vida. Eu não escolhi fazer esse vídeo aqui, a qual nós estamos fazendo, porque Deus já tinha dado um decreto lá no céu para que esse vídeo já fosse feito com a minha fala aqui. Mas já estava tudo decretado, tudo determinado, como está lá em Jeremias capítulo 1, onde Jeremias fala que não quer fazer com medo da obra de Deus, ou com medo de errar, de falhar, e Deus diz que já tinha chamado ele antes do ventre da sua mãe. Então Deus já tinha decretado aquela vida dele, Deus já tinha determinado aquela vida dele. Essa é a ideia, esse é o argumento do calvinismo, tá bom? Eu trouxe aqui um grande resumo, tá bom? Porque não dá para falar, são muitas coisas e eu não quero ficar muito tempo se perdendo no vídeo. Agora nós vamos falar. Bom, se de um lado nós temos Calvino explicando que existe uma predestinação ou um decreto de Deus, a qual ninguém pode escolher se vai ser salvo ou não pode. Do outro lado, nós temos agora também Jacob Arminio. Nasceu em Holanda em 1560. Em 1609 ele morre. Em 1610 é levantado por seus alunos uma teoria que ia bater de frente com os calvinistas, que estava pronta para aniquilar a ideia da predestinação. Se pelo calvinismo nós não temos como escolher se vamos ser salvos ou não, porque Deus já decretou, Deus já determinou para todos quem vai ser salvo e quem não vai. Sendo assim, independente da minha linha de pensamento, se Deus me escolheu para salvação, eu já estou salvo, eu já nasci salvo. Se Deus já me escolheu para condenação, independente do que eu faça, eu
já estou certo para ser condenado ou ir ao inferno ou viver uma vida de qualquer jeito, já que não tem mais o que fazer. Então, Armínio, ele veio para tentar trazer uma outra ideia, que seria uma ideia para bater de frente com o calvinista. Qual é a ideia de Armínio? Segundo Armínio, nós não estamos decretado a salvação ou condenação, sendo ela, sim, uma opção agora humana. Se eu vou ser salvo, vai depender de mim. Se eu vou ser condenado, vai depender de mim. Alguns decretos de Deus, eles vão existir e nós temos toda certeza. A palavra a qual nós já falamos, decreto, ela vai aparecer aproximadamente 49 vezes na nossa Bíblia. Deus decretando alguma coisa, Deus decretando algo. Então, qual seria o argumento de Armínio para que nós podemos acreditar que o ser humano depende dele a salvação? Exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, ó, porque foi pela graça de Deus que trouxe a salvação, manifestou a todos os homens. Então, pela graça de Deus, a salvação foi manifesta a todos os homens. Então, Armínio ele vai usar alguns versículos bíblicos que é chamado de fatos. Alguns fatos que, entre fatos, nós sabemos que com fatos não há argumento. Então, Armínio ele vai usar algumas partes bíblicas para mostrar para nós que a salvação ela depende também da gente. É lógico que eu não consigo falar para você aqui que a salvação só depende de mim, não. Teve que Jesus morrer na cruz. E esse também seria um fato a qual nós não conseguimos entender sobre os calvinistas. Se todos estão decretados, por que é que Jesus morreu na cruz? Não teria como ou para que Jesus sofrer e morrer na cruz se nós já nascemos decretados para a salvação ou condenação. Para que Jesus ia vir? O sacrifício dele seria inútil para nós. Se eu já nasci salvo, eu não dependo de Jesus. Eu não dependo do sacrifício dele. Eu não dependo do que Jesus fez, porque a salvação ela já nasceu em mim. Nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós vemos Jesus falando assim, ó, pela graça sois salvo por meio da fé. Então o que acontece? Não é que a gente já está salvo pela morte de Jesus, que a morte dele é que nos trouxe a graça. Então, nós não estamos salvos. Ali é condicionado uma salvação ao ser humano. Mas isso agora vai depender do ser humano. Então, é como se alguém te desse uma passagem para você entrar em um avião, mas você precisa ir até aquele avião. Senão, você não viaja. Então, funciona desse jeito. Cristo, ele morre por todos, a Bíblia diz, e agora todos têm o direito ou a condição à salvação, mas vai depender da fé. O que é a fé? A fé é aquela que vai trabalhar em minha vida, que eu vou agora merecer essa salvação. Como? Eu vou procurar mudar a minha vida. E isso nós já sabemos que Efésios 2 vai continuar falando que não é mediante a obra, é mediante a fé. Porque a minha obra não me salva. A minha fé me salva. Porque a fé me faz mudar. A minha obra não. E eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Então a fé, ela me faz mudar de vida. Ela me faz mudar o meu palavreado. Ela me faz mudar as amizades, ela me faz mudar os meus pensamentos, ela me faz mudar o comportamento, porque eu sei que para mim ir para aquele ambiente eu preciso mudar.
Então, se você vai perante um juiz hoje de boné, bermuda, chinelo, você não é aceito. Mas se você precisa se apresentar àquele juiz, o que, que você vai fazer? Você vai mudar algumas coisas da sua vida porque você precisa entrar lá. Então eu preciso me comportar como uma pessoa que é digna de entrar na frente do juiz e falar com ele. É assim que a fé faz. A fé vai me fazer mudar a minha mente, mudar o meu coração, mudar o meu ambiente. Você vê que eu usei no calvinismo, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 4, nós vemos que nasce ali duas nações, onde eles são chamados, né? Vai nascer ali um filho da salvação e um da perdição, Caim e Abel. Mas quando você vai mais para baixo, quando eles vão ofertar ao Senhor algo, o Senhor diz para Caim que o semblante dele mudou. E agora a opção de querer fazer o bem ou o mal está com ele. Então ele vai escolher se ele quer fazer o bem ou ele quer fazer o mal. Sendo assim, como eu acreditaria em uma predestinação se eu vou escolher se eu faço o bem ou o mal? Então nós não conseguimos acreditar, nós não conseguimos juntar, argumentar que nós somos predestinados a ser salvo. Mas, de um outro lado, existe sim uma predestinação. Espero que não fique confuso na sua cabeça. Existe sim uma predestinação. A predestinação daqueles que vão fazer a obra do Senhor. O Senhor vai escolher sim alguns que vão fazer a obra dele, e isso sim, existe agora sim uma predestinação àqueles que vão fazer a obra. Então eu posso escolher fazer a obra do Senhor com alegria e com amor, mas eu também posso escolher a fazer a obra do Senhor relaxadamente. Mesmo assim, eu vou fazer a obra do Senhor. Paulo trata com aqueles que vão fazer a obra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, você vai perceber que tem 6 tipos de obra a qual Paulo vai dar. Aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Você percebe que todas as obras são aceitas, independente se você está fazendo com preguiça ou não, todos vão ser apresentados diante do Senhor. Quando nós vamos lá também para Jeremias, aonde eu citei, capítulo 1, você percebe que Deus está falando assim, olha, eu já destinei a obra que você vai fazer. Então não tem conversa, você vai fazer a obra do mesmo jeito, você aceitando ou não. Quando você vai lá para Jeremias capítulo 20, você percebe, versículos 7, 8 e 9, você percebe que Jeremias está falando, eu estou tentando parar, mas eu não consigo. Quando nós vamos também para Números capítulo 11, e Moisés começa a indagar a Deus que o povo não é dele. E por que que Deus está fazendo aquilo com ele? Deus não dá opção para Moisés, você vai continuar a obra. Se está pesado, eu coloco pessoas do seu lado, mas você vai continuar a fazer a obra. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, nós percebemos que tem pessoas ali que vão falar, em seu nome eu curei, preguei, em seu nome eu fiz maravilhas. E Jesus fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que acontece? Muitos são destinados, decretados, determinados a fazer a obra. Fazer a obra não é escolha, em minha opinião. Fazer a obra não é escolha, tá bom? Então, tanto você vai fazer a obra com alegria, com tristeza, mas você vai fazer. Agora, a salvação já é diferente. Porque a salvação exige uma mudança dentro de mim. A salvação exige uma mudança dentro da minha mente, uma metanoia, uma mudança de mente. Então, para mim ser salvo, eu preciso de uma mudança. Agora, para fazer a obra, não. E é nisso que muitas vezes a gente se perde na obra do Senhor, olhando quantas coisas estão acontecendo aí, quantas as pessoas estão se levantando para pregar um evangelho fraudulento, um evangelho errôneo,
Algumas coisas que nem tem na Bíblia, as pessoas têm pregado, têm falado. E por que tem acontecido isso? Porque Deus determinou que eles pregassem o Evangelho, ainda que muitas vezes eles fogem daquilo que está na Bíblia. Parte daquelas palavras que eles estão falando estão sendo direcionadas a pessoas e pessoas estão alcançando a salvação através daquela palavra que estão ouvindo. Então não é porque eles estão pregando heresias ou eles estão modificando parte da palavra que não existe pessoas que estão sendo libertas, que não estão sendo salvas. Outra coisa também, que nós não podemos atribuir essa obra a Satanás. Por quê? Porque nós aprendemos no Antigo Testamento como acontecia a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, tomava a pessoa fazia aquela obra do Senhor e depois o Espírito Santo saía. Por quê? Porque a pessoa não tinha a presença do Espírito Santo, ela tinha só o poder do Espírito Santo. Então, poder e presença é muito diferente. Por isso que Deus, quando Ele determina na minha vida, então Ele me dá o poder. E com o poder eu prego, com o poder eu curo, com o poder eu tenho uma palavra de ciência, com o poder eu tenho os nove dons. Agora, com a presença eu tenho o fruto do Espírito Santo. Então eu posso escolher, fazendo a obra, se eu vou fazer a obra e vou ser salvo, ou eu vou fazer a obra e não vou ser salvo. Como eu falei, os dons do Espírito Santo, ele é concedido a todos. Deus usa a quem Ele quer. Isso é dom. Nós vemos que Deus usa o Nabucodonosor para corrigir o povo de Deus. Deus usa uma jumenta para corrigir um profeta. Então Deus usa qualquer um de nós. Ser usado por Deus não indica uma salvação. Mas o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a compaixão, o equilíbrio, a temperança, esse me indica uma salvação. Por isso que nós vemos e não podemos confundir. Muita gente hoje sendo usada, e muitas vezes atribuímos a Satanás, ao inimigo, ao demônio, chame do jeito que você quiser, nós atribuímos essa obra ao inimigo. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Então, existe uma determinação àqueles que vão fazer a obra, mas não quer condicionar, não quer dizer que quem faz a obra está salvo, como está em Efésios capítulo 2, versículo 9. Você pode fazer a obra, mas você não vai ser salvo. Mas Cristo morreu por todos, ao resgate de todos, e aqueles que, mediante a fé, que é o fruto, mediante a fé, quiserem ele, vai alcançar a salvação. É por isso que muitas vezes a gente vê lá nas igrejas o pessoal falando, dá o primeiro passo para Deus e Deus vai dar o segundo para você. Não funciona desse jeito. Nas palavras, na prática ali fica bonito. Mas, na verdade, quem dá o primeiro passo é Cristo por nós. Ele nos escolheu, ele nos deu a condição, deu uma passagem na sua mão. E agora vai depender de você, se você quer viajar ou você não quer viajar com aquela passagem que você ganhou. Então, Cristo morreu para todos nós, mas nem todos vão alcançar a salvação, porque ser salvo precisa de fé. E fé só alcança aquele que vai mudar o seu comportamento. Então não é por obra, é por fé. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que você tenha entendido. Então essa é a primeira parte da soteriologia. Agora sim nós vamos começar a entrar no estudo. Nós precisávamos entrar com esses dois argumentos básicos da soteriologia. Nós temos outras também linhas de interpretação, mas eu vou trabalhar só com essas duas para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Deus abençoe a sua vida.